Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, mais uma aula de atletismo. Hoje a gente vai falar sobre economia de corrida. Como a gente pode desenvolver esses aspectos e como que a gente pode trabalhar esse conceito, tanto para visando o rendimento, como principalmente para iniciação, para pessoas que estão iniciando em corridas de longa distância. Nós já fizemos uma aula sobre os aspectos das corridas de velocidade e agora a gente começa a falar um pouquinho sobre as corridas de longa distância. Vamos começar aqui com o conceito sobre economia de corrida. Mas antes de falar sobre a economia de corrida, queria mostrar para vocês aqui alguns conceitos sobre bioenergética, tá certo? Então vamos lá, aqui a gente tem na tela aí as vias metabólicas principais, né? O sistema do ATP, que é o sistema mais rápido, né, de energia, que já está pronto ali dentro da célula, o sistema do fosfagênio, o sistema glicolítico, né, que são as vias anaeróbias, e o sistema oxidativo, o sistema aeróbio, que envolve o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons. Então, só para a gente poder estar inteirado, né, que a gente vai trabalhar um pouquinho também com conceitos de bioenergética para poder complementar as informações a respeito de economia de corrida. Então vamos lá. Primeiro vamos falar do metabolismo anaeróbio. O metabolismo anaeróbio, né, é aquele onde a participação ou a utilização do oxigênio é um pouco menor, não é a principal via metabólica. E ele também é caracterizado, né, se a gente pensar pelo lado do metabolismo glicolítico, que é aquele exercício de alta intensidade com uma duração razoavelmente prolongada, 40 segundos, 50 segundos, no caso, se a gente relacionar com o atletismo, um tiro de 400 metros, 800 metros, né, são provas que o metabolismo glicolítico é muito ativo. Então, se você faz um teste de lactato, você vai notar aquela curva de lactato, né, subindo. Então, o metabolismo prioritário ali é o anaeróbio com alta produção de lactato. No caso, por exemplo, de um 400 metros, 400 com barreira, ou mesmo de um 800 metros, né, que vai durar aí pouco menos de 2 minutos. Se a gente estiver falando de nível competitivo, né? Agora, esse metabolismo, né, ele tem que ter um exercício de alta intensidade, né? E a duração, como todo mundo já sabe, se ela for prolongada demais, você não consegue manter a intensidade e aí você tem que dosar, você acaba trocando o metabolismo, tá? Isso acho que está claro para todo mundo, isso daí não é muita novidade, certo? Então, daí a gente passa aqui para o metabolismo aeróbio, que o metabolismo aeróbio ele tem prioritariamente, né, a participação do oxigênio, é a via conhecida como via oxidativa, aí vai envolver o ciclo de Krebs, né, que é esse esquema facinho aí de decorar, e a cadeia de transporte de elétrons, que vai participar ativamente na produção de ATP para poder gerar energia para o nosso corpo, certo? A via oxidativa, ela produz uma grande quantidade de ATP, né? Então, nesse caso, o que acontece? É aquele exercício onde você já tem um tempo de duração mais prolongado, né? A intensidade ela tem que diminuir um pouco em relação a uma prova de 400 metros, por exemplo, né? Que vai durar menos de 1 minuto. Por quê? Porque se você começa um exercício que você deseja prolongá-lo por um tempo maior, você tem que diminuir a intensidade para poder compensar, né, essa relação, que também a gente já sabe disso. Então, tem uma coisa muito interessante aqui a respeito do exercício aeróbio, que eu queria fazer um comentário, principalmente porque hoje está bastante difundida, né, as corridas de rua na população em geral. Então é bom a gente entender
o que é esse conceito de estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele envolve algumas moléculas, tá? Na sua forma oxidada. Algumas pesquisas têm sugerido que o aumento muito grande, né, dessas moléculas oxidadas, elas podem vir a oferecer algum tipo de risco cardíaco. Tá? Então, é importante. É claro que aqui a gente está falando do excesso, né? Então é importante também ficar atento com relação às pesquisas dentro da área de estresse oxidativo. Nada mais são essa produção aumentada de espécies reativas de oxigênio, nada mais são do que os famosos radicais livres. Os radicais livres, a gente sabe que eles não são muito desejáveis ali dentro do nosso organismo. A gente não quer ter um aumento muito grande de radicais livres, porque pode gerar algum comprometimento da saúde, tá? Mas e aí? Eu queria discutir com você aqui. O exercício aeróbio, então, ele é bom ou ele é ruim? É lógico, né, que se a gente está falando do exercício aeróbio bem controlado, bem conduzido, ninguém vai discutir a qualidade, né, e dos efeitos benéficos que tem aí o exercício aeróbio. No entanto, né, o que eu quero dizer aqui é que ele depende, né? Porque tudo em excesso faz mal, até coisa boa em excesso faz mal. E o exercício aeróbio também, quando ele for praticado em excesso, ele também pode gerar aí esses aumentos aí de radicais livres, né? Mas assim, tem que ser uma quantidade muito exagerada, né? O que a gente fala da maratona? A maratona, ela é uma atividade, é uma prova, né, que ela é muito extensa. Então assim, para você correr uma maratona de vez em quando, não tem problema. O problema é que para você correr a maratona, você tem que treinar. E aí o excesso de treino, o excesso de exercício aeróbio, né, ele pode sim gerar um pouco de aumento dos radicais livres, tá? Mas na medida certa, ele gera os mecanismos de proteção, né? Ele gera alguma produção pequena desses radicais livres, mas aí, dentro dessa pequena produção de radicais livres, o que o corpo faz? Ele consegue criar mecanismos de proteção, ele fica mais forte, ele cria algumas moléculas antioxidantes, tá? Suplementa-se também, né, na área da nutrição esportiva, os profissionais de nutrição esportiva também suplementam com vitamina C e vitamina E, mas isso é uma área que não nos compete, então a gente não vai se atentar a isso. Mas, quando ele é praticado em medidas boas, né, em quantidades ideais, o exercício aeróbio ele ajuda, né, a criar mecanismos de proteção. É como se fosse uma vacina, né? A vacina, a grande sacada da vacina, o que é? É a quantidade, entre aspas, de veneno que você está colocando ali dentro do seu corpo, né? Então entre aspas, aquele veneno, em pouquíssima quantidade, ele não vai te fazer mal. Na verdade, ele vai gerar no seu corpo alguns mecanismos de proteção contra aquela situação que você está buscando, tá certo? Então, cuidado com o excesso, né? Eu não recomendo ninguém a treinar para maratonas, né? Assim, no entanto, se você fala assim, puxa, mas faz mal correr uma maratona? Não, se você souber controlar isso, né? Você não vai exagerar. Você vai correr uma maratona por mês. Isso vai fazer mal, com certeza. Agora, se você corre eventualmente uma maratona, né, o excesso ele faz muito mal, e a maratona a gente sabe que é uma atividade excessiva, tá? Então veja que interessante, né? Mesmo uma coisa boa em excesso acaba fazendo mal. O exercício aeróbio é indicado? Sim, é muito indicado. Exercício aeróbio faz bem? Faz muito bem. Mas em excesso ele pode gerar situações indesejadas, tá? Então vamos seguir aqui, ó. O que determina o consumo de oxigênio?
O que determina o consumo de oxigênio? Quais os fatores fisiológicos que determinam o consumo de oxigênio? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá então. Fatores fisiológicos que determinam o consumo de oxigênio. São 3. A capacidade de captação do ar, a capacidade de transportar e a capacidade de utilizar. Utilizar, transportar e captar o quê? O oxigênio. A captação, ela acontece aonde? Através do nosso sistema respiratório. A gente inspira o ar, esse ar chega nos alvéolos pulmonares, né? Fazem aquelas trocas gasosas com os vasos sanguíneos, e aí você transfere o oxigênio do ar que entrou nos seus pulmões para a sua corrente sanguínea. Em seguida, quando o oxigênio entrou na sua corrente sanguínea, o que vai precisar? Você vai precisar de um bom sistema cardiovascular, circulatório,